Eu nunca pensei que um dia fosse sentar diante do computador, abrir meu Facebook e escrever um texto tão longo sobre o fim de um casamento que eu achei que duraria para sempre. Hoje estou com 39 anos, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trabalho como analista de sistemas em uma empresa de tecnologia desde 2012, e mesmo vivendo rodeado de lógica, códigos e resultados objetivos, minha vida emocional foi perdendo o equilíbrio como se tivesse desandado em silêncio, centímetro por centímetro, até desabar de vez. Meu nome é Ricardo Figueira e eu escrevo isso como uma forma de desabafo, registro e talvez até uma tentativa de fechar um ciclo que levou 10 anos para ser construído e apenas alguns meses para ruir de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações, para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Conheci minha ex-esposa, Marília Nogueira, quando eu tinha 27 anos e ela tinha 25. Era janeiro de 2013, na época em que eu ainda trabalhava em uma empresa menor, numa sala apertada, cheia de computadores antigos e ventiladores barulhentos tentando dar conta do calor da cidade. Ela era enfermeira recém-formada, trabalhava no hospital de clínicas e eu a conheci quando fui visitar um amigo que tinha passado por uma cirurgia simples. Lembro que fiquei impressionado quando ela apareceu no corredor com o jaleco branco, crachá pendurado com o nome Marília escrito em azul, e aquele jeito calmo que parecia segurar qualquer ambiente. Naquele instante eu senti algo que nunca havia sentido, uma mistura de admiração e paz, algo que achei que era bobagem, mas que acabou se tornando o ponto de partida de um relacionamento que eu realmente acreditava que seria para a vida toda. Casamos oficialmente em março de 2014, numa cerimônia simples em um salão alugado no bairro Moinhos de Vento. Tínhamos poucos recursos, mas muita vontade de construir algo juntos. Lembro que começamos nossa vida de casados em um apartamento pequeno no bairro Azenha, com 2 quartos, uma sala que mal comportava o sofá e a estante, e uma cozinha que era apertada demais e vivia com cheiro de tempero, porque Marília sempre gostou de cozinhar e transformava qualquer prato simples em algo saboroso. Eu acordava cedo para pegar ônibus lotado até o trabalho e ela saía de casa quase 2 horas antes do início do plantão, porque sabia que nunca podia contar com o trânsito ou com o tempo para descansar. Foram anos de parceria real, com dificuldades financeiras, contas empilhadas, noites em claro e fins de semana que às vezes tinham apenas a cama e o descanso de que precisávamos para sobreviver à rotina pesada. Em 2016 consegui uma promoção que melhorou um pouco nossa vida. Em 2017 ela entrou para uma pós-graduação em enfermagem clínica e começamos a sonhar com comprar nosso primeiro apartamento. Esse sonho se realizou em agosto de 2018, quando assinamos o financiamento de um imóvel de 2 quartos no bairro Menino Deus. Foi o primeiro grande marco que realmente nos fez sentir que estávamos vencendo. Só que, mesmo com tudo dando certo por fora, algumas coisas começaram a mudar por dentro e eu demorei demais para perceber. Marília começou a se transformar aos poucos. Sentia que ela estava inquieta, como se algo dentro dela estivesse pedindo por mais, pedindo por coisas que nossa vida conjunta talvez não estivesse oferecendo. Em 2019 ela começou a ter mais contato com um grupo de amigos do hospital que falava muito sobre liberdade emocional, relacionamentos não tradicionais e formas mais modernas de viver a vida. Ela se interessou, começou a ler livros, assistir palestras, participar de encontros, e no começo, eu achava tudo aquilo apenas uma curiosidade passageira. Mas eu estava enganado. O grande ponto de virada aconteceu em fevereiro de 2021. Estávamos voltando de uma viagem curta para Gramado e ela me disse que queria conversar sobre algo sério. Não houve gritos, não houve explosão, mas dentro de mim foi como se o chão tivesse rachado. Ela disse que sentia que nosso relacionamento estava preso em uma rotina previsível, que tinha medo de passar a vida inteira vivendo as mesmas experiências, que queria explorar mais a própria identidade, conhecer novas pessoas, e que talvez a nossa relação pudesse passar por uma mudança importante. Ela falou sobre abrir o relacionamento, sobre permitir que ambos tivéssemos a possibilidade de sair com outras pessoas, sem que isso significasse o fim da nossa parceria. Eu senti como se algo tivesse rasgado por dentro. Fiquei assustado, inseguro, com medo de perdê-la. Mas eu também carregava dentro de mim uma culpa silenciosa. A verdade é que, depois de tantos anos, eu também sentia que nosso casamento estava perdendo o brilho, que já não vivíamos momentos como antes, que a rotina havia engolido aquilo que nos mantinha tão próximos. Eu tinha medo de dizer não e perder a mulher que eu amava. E, além disso, eu pensava que se ela estava pedindo algo desse tipo, talvez eu estivesse devendo algo emocional. Então aceitei.
Em julho de 2021 fizemos um acordo verbal sobre o que seria permitido e o que não seria. Estabelecemos regras, limites e tentamos agir com maturidade. Marília parecia feliz, empolgada, como se estivesse vivendo um novo começo. Eu, por outro lado, estava inseguro, mas decidido a tentar. Nos primeiros 3 meses ela começou a conhecer outras pessoas, sair, ter experiências que até então nunca tinha vivido. Eu me sentia desconfortável, mas achava que precisava ser forte, porque não queria que ela pensasse que eu era fraco ou inseguro. Só que a questão é que eu não saí com ninguém por muitos meses. Enquanto ela estava descobrindo novas coisas, eu ficava em casa, tentava me adaptar, tentava justificar dentro de mim que aquilo era parte de um novo ciclo e que, em algum momento, eu também encontraria alguém que despertasse em mim aquilo que ela estava buscando em outras pessoas. Nossa vida em casa ainda parecia normal. Continuávamos pagando contas, dividindo tarefas, planejando reformas no apartamento, mas havia algo invisível que já nos separava. Quando ela chegava tarde, eu tentava fingir que estava tudo bem, mas voltava para o trabalho no dia seguinte com a alma esmagada e um sorriso mecânico no rosto. Em março de 2022 aconteceu o que tudo mudou de vez. Depois de meses tentando me adaptar, uma colega do meu setor chamada Helena, de 33 anos, começou a demonstrar interesse em mim. Helena era designer e trabalhava na mesma empresa havia pouco mais de 6 meses. Sempre educada, discreta, inteligente, e aos poucos começamos a conversar mais, primeiro sobre trabalho, depois sobre vida. Um dia, em uma conversa no intervalo, comentei que meu relacionamento era aberto e que eu estava aprendendo a lidar com isso. Ela escutou sem julgamento e aquilo foi a primeira vez em muito tempo que senti que alguém me entendia. Em maio de 2022 saí com Helena pela primeira vez. Não foi algo planejado. Simplesmente aconteceu. E foi naquele momento que percebi que tudo aquilo que Marília defendia como liberdade só funcionava enquanto eu permanecia parado. No dia em que comecei a viver a mesma experiência, o mundo desabou para ela. Lembro das semanas seguintes como uma sucessão de tensões sufocantes. Marília começou a demonstrar irritação com tudo. Começou a perguntar onde eu ia, com quem, por quanto tempo. Demonstrações de ciúmes começaram a aparecer de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela começou a dizer que eu estava me afastando, que eu estava mudando, que eu estava me envolvendo demais. O que parecia liberdade virou uma prisão emocional. Falou que apesar de ter sido ideia dela, nunca imaginou que fosse doer tanto me ver vivendo aquilo que ela estava vivendo. Disse que era diferente, que o que ela buscava era uma forma de expansão pessoal, mas que no meu caso ela estava vendo algo que não sabia lidar. Eu tentava explicar que estava apenas fazendo aquilo que combinamos, mas dentro de mim eu já estava cansado. Enquanto ela experimentava uma versão idealizada de autonomia, eu estava sentindo pela primeira vez que tinha direito de ser valorizado, visto e desejado fora do nosso casamento. As discussões se tornaram cada vez mais constantes. Não eram brigas de gritos, mas uma sequência de acusações silenciosas, mal-estar permanente e um clima pesado dentro do apartamento. Começamos a dormir separados em algumas noites. Em julho de 2022 ela pediu para que encerrássemos o acordo e voltássemos a ter um relacionamento fechado. Mas para mim já era tarde. O que tinha sido rompido não era apenas um limite. Era o eixo inteiro do casamento. Eu já não conseguia sentir a mesma confiança, o mesmo pertencimento, a mesma sensação de lar. E quando eu falava isso, ela dizia que eu estava me deixando influenciar por alguém de fora. Em outubro de 2022 decidimos iniciar o processo de separação. Assinar aquele termo foi uma das experiências mais tristes da minha vida. 11 anos juntos, 8 de casamento oficial, um apartamento financiado, uma vida inteira amarrada por contas conjuntas, hábitos, roupas no mesmo armário, copos comprados em promoção, lembranças de viagens feitas com pouco dinheiro e muita vontade. Nada disso importou. No momento em que colocamos nossos nomes nos papéis, senti que algo enorme tinha desmoronado. Em fevereiro de 2023 o divórcio foi oficializado. Ela ficou com o apartamento porque tinha mais apego emocional àquele lugar. Eu me mudei para um kitnet pequeno no bairro Cidade Baixa, pagando aluguel alto para o espaço que eu tinha, mas finalmente respirando em paz. Foi quando percebi que a liberdade que ela buscava tinha uma interpretação diferente para mim. Enquanto ela lutava para se encontrar, eu comecei a me encontrar justamente quando deixei tudo para trás. Não saí mais com Helena depois disso. Aquilo fazia sentido naquele momento, mas não era algo que eu queria carregar como início de uma nova vida. Precisava ficar sozinho, reorganizar minha mente, entender o que tinha acontecido.
Hoje, em 2025, olhando para tudo o que vivi, eu entendo que abrir o relacionamento não destruiu o casamento sozinho. O que destruiu foi a falta de preparo emocional, foi o choque entre discurso e prática, foi o fato de que nem sempre as ideias que parecem libertadoras conseguem sobreviver quando colocadas na vida real. Marília queria ser livre, mas não conseguiu lidar com o fato de que eu também tinha o mesmo direito de viver novas experiências. Eu aceitei algo que não queria por medo de perdê-la, e quando comecei a viver aquele acordo de verdade, percebi que já não sabia mais onde estava dentro do relacionamento. Escrevo tudo isso porque hoje me sinto leve. Foram anos sofrendo, engolindo inseguranças, tentando me adaptar ao que eu achava que era evolução, quando na verdade eu estava me traindo para não perder alguém. Hoje moro sozinho, cuido das minhas plantas na sacada do apartamento pequeno, trabalho no meu computador olhando para a janela com vista para prédios antigos e pombas que ficam caminhando no telhado de frente. Faço meu café de manhã sem pressa. Trabalho em silêncio. Leio mais. Voltei a correr no Parque da Redenção aos domingos, coisa que não fazia desde 2018. Tenho amigos novos, conheci novas pessoas, e também aprendi a ficar bem comigo mesmo. Se eu pudesse dizer algo para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido, eu diria para nunca aceitar algo que destrói a própria paz apenas por medo de perder alguém. Relacionamentos abertos podem funcionar, mas só funcionam quando ambos têm maturidade para lidar com todas as consequências. Quando um vive a liberdade e o outro tenta sobreviver ao processo, o resultado é desequilíbrio. Quando um pede transparência e o outro carrega mágoas silenciosas, o resultado é sofrimento. Quando alguém abre mão de si mesmo para atender o desejo do outro, a conta sempre chega. Minha história terminou em um divórcio doloroso, mas também terminou com a sensação de renascimento. Hoje eu durmo tranquilo. Hoje eu acordo sabendo que minha vida voltou a ser minha. Hoje eu olho para trás e não sinto mais raiva, ressentimento ou vergonha. Sinto apenas maturidade. Como se a vida tivesse me colocado diante de uma página que eu precisava ler e virar. Escrevo isso sem saber quem vai ler, mas com a certeza de que precisava colocar em palavras para que meu coração se organizasse. Foram 11 anos que moldaram quem eu sou. Foram anos de parceria, desafios, alegrias e também erros e escolhas mal feitas. Nada disso muda o fato de que eu estou em paz pela primeira vez em muito tempo. Encerro esse texto dizendo algo simples. Às vezes perder é uma forma de ganhar. Às vezes quebrar é o único caminho para reconstruir. E hoje eu finalmente me sinto inteiro de novo.